Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos fazer o nosso estudo bíblico no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos continuar falando sobre a história de Saulo, versículos 19, final do versículo 19 até o versículo 31. Diz a palavra do Senhor: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Meus irmãos, Saulo se converteu no caminho de Damasco. Ele teve um encontro genuíno com Jesus. E acontece que essa experiência foi tão forte, foi tão marcante para a vida de Paulo que ele resolve imediatamente começar a pregar nas sinagogas. Então nós vemos no texto aqui no versículo 20 que Saulo começou a pregar nas sinagogas praticamente logo depois da sua conversão. O que acontece é que o resultado dessa pregação não foi o dos melhores. Por mais que ele estivesse pregando ali a mensagem de Deus, o plano de salvação, ele pregava que Jesus é o Filho de Deus, todos os que o estavam ouvindo ficavam em dúvida. Afinal, era muito recente a sua conversão, ele ainda não havia demonstrado os frutos de arrependimento, os frutos genuínos de conversão. Por isso, então as pessoas ficavam em dúvida: puxa, será que esse homem não está aqui como um espião para tentar pegar a gente? Enfim, né? Então a pregação de Saulo não foi muito satisfatória nesse sentido. Embora algumas pessoas tenham sido alcançadas, né? Saulo se fortalecia, diz no versículo 22, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, ele estava assim chamando aqueles judeus a um pensamento, a refletir sobre a questão da fé. No entanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto em especial que fala que ele confundia aqueles judeus. Ou seja, o Evangelho de Cristo, ele traz uma certeza, uma convicção, ele opera a convicção dentro de nós. E no caso da pregação de Saulo, neste momento em que ele não estava totalmente preparado, ele estava trazendo era confusão. Então um dos frutos, aliás, 3 frutos que a gente pode ver aqui da pregação de Saulo era dúvida, então as pessoas tinham dúvida acerca do caráter dele por causa da sua conversão muito recente. Estava trazendo confusão em relação aos judeus, a mente dos judeus ainda não fazia sentido essa mensagem de Cristo para eles, e por último estava trazendo discussão. Isso está lá no versículo 29, falava e discutia com os judeus de fala grega. Ou seja, a pregação de Paulo, por mais que fosse uma pregação evangélica, uma pregação que está dentro do Evangelho, não trouxe muitos frutos nesse momento. Isso por quê? Porque Paulo precisava
ter ali um testemunho de vida, ele precisava ser provado, ele precisava... A mensagem precisava implodir dentro do coração dele para que ele pudesse explodir essa mensagem e alcançar todas as pessoas. Embora ele estivesse cheio do Espírito Santo, nós vimos no texto anterior a esse, que por meio da imposição de mãos de Ananias, ele recebe o Espírito Santo e ele estava pleno do Espírito Santo no momento em que ele sai para pregar. No entanto, a pregação dele trazia muita confusão por causa da sua recente conversão. Eu tive uma experiência uma vez de ouvir de um cantor que cantava forró, fazia shows de forró e tal, e de repente o cara se converteu e logo em seguida ele gravou um CD gospel. Cerca de 3 meses depois da sua conversão, ele gravou um CD gospel, lançou o CD e o que aconteceu foi que esse CD bombou, né? E esse cantor estava nas paradas do mundo gospel e estava nas paradas do mundo do forró. Então, trazia muita confusão na mente das pessoas. O crente estava ali cantando forró com aquele cantor, né, gospel, mas de repente ele estava também tocando forró numa balada, na boate, enfim, em vários lugares. Isso traz confusão na mente das pessoas. Paulo precisava de um tempo, Paulo precisava se retirar dessa frente de batalha para que ele pudesse ser provado. Então, não é bom, né? Timóteo, ele mesmo diz para Timóteo, né? Não é bom que o presbítero, né? A pessoa que está na liderança, seja neófita, né? Ou seja nova convertida. É bom que a pessoa seja provada em alguns aspectos para que ela assuma cargos de liderança. E Paulo, ele experimentou isso na sua própria carne. Ainda como Saulo, ele começou a pregar e ele não foi muito feliz. Olha só o que aconteceu no versículo 30. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia. Ou seja, não foi Paulo por livre e espontânea vontade que disse assim, eu quero sair daqui de Jerusalém e ir para Cesareia. Mas o que aconteceu foi que ele foi retirado do meio da igreja, eles o levaram para Cesareia, né? Claro que foi propositadamente no sentido de protegê-lo, afinal havia ameaças de morte contra a vida dele. Então, atentando contra a vida dele, né? Então Paulo, ele precisou ser retirado do meio das pessoas ali da igreja. No entanto, o versículo 31 nos chama a atenção, porque logo depois que Saulo ainda é retirado do meio da igreja, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. Olha só que interessante. Quando a pessoa foi tirada, no começo ali trazia muita confusão, trazia muitas ameaças de morte. Quando ela é tirada do meio da igreja, a igreja passa por um período de paz. E diz também que a igreja se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então a igreja cresceu mais com a saída de Saulo. Isso mostra uma coisa pra gente. Eu e você, nós somos dispensáveis, sim, dentro da igreja. Eu e você não somos essenciais, não somos insubstituíveis. Talvez você esteja achando assim, puxa, eu sou insubstituível, se eu não for na igreja, se eu não servir no ministério, vai fazer muita falta e as pessoas não vão cultuar a Deus e a igreja vai sofrer muito. Olha, o que eu posso dizer para você é que o dono da igreja, o Senhor, o Deus do Criador de todas as coisas, Ele é o dono da igreja e Ele vai levantar outra pessoa. Você não é uma pessoa insubstituível no sentido de trabalho ministerial, de serviço ministerial. Claro que você como pessoa, você é insubstituível, você vai fazer falta no meio da igreja, como no relacionamento, na amizade, na comunhão. No entanto, não pense que você é insubstituível no seu ministério. Você está ali para contribuir com o time, com a equipe, para a glória do Senhor. E o Senhor, que é o dono da igreja, Ele levanta líderes a todo momento. Ele levanta pessoas para servir, para compor o time. Olha só o que aconteceu com o Saulo quando ele é retirado do meio da igreja, a igreja cresce.
Então, talvez, a gente tenha que passar por essa experiência também, de repente sair um pouquinho do nosso contexto ali de muita muvuca. Isso eu estou falando para os líderes que estão trabalhando incessantemente ali dentro da igreja. De repente, quando você tira um pouquinho o seu braço dali, a sua mão ali do meio, a igreja começa a crescer, porque o crescimento da igreja vem do Senhor, não vem de você, não vem do seu trabalho. Mas uma coisa importante a gente pensar também, nós servimos a Deus porque nós amamos ao Senhor. Nós servimos a Deus porque nós temos esse sentimento dentro dos nossos corações de não nos contermos na adoração. Nós queremos adorá-lo de todo o nosso coração e por isso nós o servimos com todo o nosso ser. Nós não somos insubstituíveis, ao passo que nós somos pessoas que amam a Deus e demonstram esse amor por meio do serviço, do culto ao Senhor, que é um serviço dedicado ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado a Deus por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina que tudo tem o seu tempo e que Saulo precisava passar também por várias situações para que ele fosse provado na sua fé, para que ele fosse aprovado por Ti, para que ele pudesse pregar e trazer bênção para a igreja. Nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos nos capacitar, nos preparar, mas que o Teu Santo Espírito nos ajude nesse processo para que a gente possa ser bênção para a igreja e possa realmente trazer glória e honra para o Senhor, para o Teu reino, que nós possamos verdadeiramente no dia de hoje ser instrumentos do Senhor para a Tua glória. Nós pedimos a Sua bênção sobre o nosso dia e a Sua direção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ficar por dentro aqui dos nossos vídeos devocionais. Todos os dias a gente tem postado um vídeo novo aqui no nosso canal. Ativa o sininho também para você ficar por dentro e comenta aqui embaixo se essa palavra faz sentido para você e a gente vai interagindo aqui pelos comentários, tá bom? Deus abençoe, até amanhã se Deus quiser, um forte abraço, tamo junto e tchau.